essas lives que a gente faz, elas sempre dependem um pouco dos deuses da tecnologia. Eles às vezes funcionam bem, às vezes nem tanto. Eu estou desde hoje cedo sem internet a cabo em casa, então estou usando a internet aqui do celular. Pode ser também que haja algum problema, mas eu estou ouvindo vocês e vamos em frente. Vamos Então, em frente. queria, em primeiro lugar, agradecer aí a presença de vocês dois, para a gente fazer essa conversa que eu e Marcos temos feito a cada 2 meses, já há alguns anos, e dessa vez tratando de um tema diferente do que a gente tem tratado, que é esse olhar sistêmico no ambiente das carreiras e das empresas, né? E aí, antes de passar a palavra para o Marco, para ele também se apresentar e em seguir a vida, queria dizer que é uma eu não posso deixar de falar assim de ver vocês dois nessa tela, me remete a como é importante a gente às vezes valorizar encontros que a vida nos proporciona, né? Eu conheci o Marco num evento voltado só para homens na Alemanha, há uns 4 anos atrás. Foi o último evento que o próprio Bert Hellinger fez só para homens. Depois teve um seminário com todo mundo. E desde então a gente virou quase que irmão, né? Ele também é Marco Almeida, e temos feito várias trocas desde então. Ele levou meu livro para Portugal e fez o prefácio. E com a vida é uma amiga mais recente, mas muito curioso. A gente se encontrou no Brasil, uma pessoa nascida na Croácia, né, que mora na Inglaterra, que estava passando férias no Brasil. E aí, desde então, ela também usa esse olhar sistêmico no trabalho dela, e aí estamos nos falando, então muito bacana estar aqui hoje. Antes de passar para o Marcos, eu queria rapidamente falar assim, um pouco da minha experiência nessa coisa da empresa, que eu acho que muitas pessoas não sabem. Eu, logo que me formei como economista, eu trabalhei primeiro como trainee tanto da CIA quanto do Citibank, duas empresas que têm uma cultura muito forte. Eu fui trainee tanto da CIA depois do Citibank. Ao final dessa experiência, seja do Citibank, foram mais anos, eu passei um ano sabático viajando pela Europa e quando voltei para o Brasil virei um pouco empreendedor, trabalhando na área de produção cultural. Fiquei 2 anos com esse outro lado do balcão e aí passei a estudar para concurso público, virei gestor fiscal do Ministério do Trabalho e mediador de conflitos. Foi a minha porta de entrada lá no Ministério. Então, essa relação com empresas se dá um pouco nessa perspectiva. Marco, passo para você, se apresenta aí e depois faça a bola. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim, que não sei se meu sinal está chegando bem. Sim, muito bem, muito bem. O som está ótimo. Então, muito obrigado, Rinaldo, mais uma vez. É uma alegria estar contigo, estar com a vida. Muito prazer, vida. É um gosto. Eu vivo em Portugal, eu vivo na região de Sintra. Então, se em algum momento decidires vir para cá, eu tenho muito gosto em te guiar por aqui, na região onde eu vivo. E serás muito bem-vinda aqui em casa com a família. A minha experiência na área empresarial, a minha formação de base original, há muitos anos atrás, não é? Já no milénio passado, ela vem da área da tecnologia. Então eu trabalhei trabalhei muitos anos em empresas multinacionais na área da tecnologia. E lá, mais ou menos há 20 anos, quando eu começo a tomar conhecimento e a aprofundar a minha aprendizagem na visão sistémica, a minha vida começou a mudar, quer do ponto de vista pessoal, quer nas empresas, quer do ponto de vista da profissional, né? E nós sabemos que está tudo ligado, como é óbvio. E começou a mudar, sobretudo, quando eu começo a aprofundar o conhecimento nesta área, mas mais do que aprofundar o conhecimento, quando eu começo, assim, devagarinho, a começar a integrar estes princípios e a aplicar, pouco a pouco, estes princípios da consciência sistémica na minha vida, quer pessoal, quer profissional, tudo mudou. Ficou
o caminho ficou mais leve, vamos dizer assim. O caminho foi ficando mais leve e é claro que há sempre desafios, não é? Há sempre desafios, mas a nossa postura muda, o nosso comportamento muda, a comunicação muda, e isso afeta quem está à nossa volta. E também nos ajuda a estar mais próximos, ou às vezes não se trata de um movimento de exclusão, mas trata-se de um afastamento para evoluir. Às vezes é preciso nós termos momentos de afastamento para podermos evoluir. Mas então, nestas empresas, e ao longo dos anos que eu fui desenvolvendo o meu percurso profissional nestas empresas, foi muito bom ver a mudança que se proporcionou no meu percurso, à medida que eu vou aprofundando e trazendo para a minha vida este olhar sistémico. Mas enfim, esta é a minha apresentação. Eu trabalhei com muitas empresas do ponto de vista, essencialmente empresas da Ásia, e agora estou numa empresa multinacional portuguesa que me dá muito prazer e onde eu desenvolvo uma carreira profissional na área da tecnologia, mas nunca deixando o olhar sistémico fora deste contexto. Aliás, o Rinaldo já ouviu isto, mas também para a vida ouvir e quem nos possa estar a escutar e a ver, quando num determinado momento, quando eu quis seguir um só caminho, o movimento ficou mais pesado. O que é que aconteceu? De alguma maneira, eu de alguma forma escolhi um caminho em que excluí uma parte dos meus talentos, e ao fazer essa exclusão dessa parte dos meus talentos, a outra parte não cresceu. E então, o que é que acontece? Quando eu, num determinado momento, tomo consciência disso e começo a mudar o meu comportamento e a voltar a incluir todos os meus talentos, tudo cresceu. Então, não só o caminho na área profissional, na área da tecnologia, mas também no desenvolvimento pessoal e no trabalho que eu vou desenvolvendo aqui em Portugal, nesta área empresarial, utilizando este olhar sistémico, também aí houve um grande crescimento e um grande desenvolvimento. Então esta é a minha apresentação, Vida. Fico muito feliz que tenhas aceito este convite. O Rinaldo, como já te falou, ele é um irmão para mim. Nós conhecemos já faz mais do que anos, Rinaldo, não parece, mas já faz quase 6 anos que nós nos conhecemos, lá na Alemanha, e é uma alegria poder estar contigo, vir aqui neste momento, e agora passo a palavra para ti e para que tu possas dar aí o teu pontapé de saída. Ótimo, ótimo, muito obrigada, é um prazer te conhecer também, uma coisa boa da vida não conhecer pessoas como vocês dois, então estou muito agradecida para me convidaram. Achei o tema bem interessante de discutir hoje. Então, meu nome é Vida, sou da Croácia, morei em vários países, França, Alemanha, Suíça, agora estou aqui em Londres, em Inglaterra. Então, eu comecei me formando em neurociências, então bem acadêmico, bem técnico, eu estudei aprendizagem e como as coisas mudam no cérebro quando aprendemos alguma coisa. Mas isso evoluiu um interesse muito forte em conhecer pessoas, trabalhar com as pessoas, realmente ajudar a elas a se entender. Então, me formei de coach. E como mulher bem individual, eu sempre tinha esse interesse profundo em entender a pessoa, a sua psicologia, como funciona o seu mundo interno. Mas o que aconteceu? Comecei a trabalhar por uma empresa aqui na Inglaterra que trabalha com outra empresa. E daí fiz muito trabalho 1 a 1, mas também comecei a trabalhar com times. E sempre quando se faz coaching numa empresa, como um líder, tem que falar com o chefe dela ou dela, tem que conhecer um pouco o time também. E daí comecei a ter muito mais interesse nesse olhar sistêmico. O que acontece quando somos num sistema? Quais são as influências dos outros sobre nós? Que parte de nós sai com umas pessoas e não com outras? E depois me formei em supervisora de coaching. E quando se faz isso, tem sempre que entender não só as relações 1 a 1, mas como todas essas relações acontecem num espaço. E o que sai das pessoas. Então, vejo agora muito mais o impacto que tem uma cultura, que tem uma empresa em outros. Por que escolhemos umas culturas e não as outras?
também muito interessante, também uma psicologia de um grupo, de um sistema. O que vejo muitas empresas tem mais essa coisa de hierarquia, tem essa expectativa que alguém que está o chefe ou a chefa tem essa coisa mais do pai e do mãe, que nos dá a direção, a proteção e tudo isso. E tem essa coisa um pouco de dinâmica de pai, mãe e criança. E onde que está a evolução das empresas e dos times é ter mais essa coisa de adulto até adulto. Então, não entrar nesses jogos de relações, mas realmente ajudar as pessoas a encontrar seu próprio seu. Como você falou, Marco, de ter todas as partes nossas, não entrar nessas dinâmicas onde só uma parte sai, não uma outra. Então, por isso que adorei conhecer você, Rinaldo, e você, Marco, para falar um pouco sobre esse tema de sistemas lá na empresa. Rinaldo, passo para você. Tá bom, eu acho que minha internet ficou ruim, mas agora está melhor. Ótimo. Então, vou começar aqui, a gente pensou em algumas perguntas, né? Essa coisa do olhar sistêmico sobre o trabalho. A primeira coisa que eu acho que é importante pelo menos no caso meu e do Marco, a nossa perspectiva sistêmica tem muito a ver com o filósofo Bert Hellinger, criador das constelações familiares. Eu fiz uma formação de constelações familiares empresariais aqui no Brasil com um constelador muito antigo, o Décio, lá de Minas Gerais, e ele foi empresário a vida inteira, ele é médico, mas foi empresário a vida inteira, e ele é que me ajudou a enxergar o que seria esse olhar sistêmico dentro de uma empresa, né? A gente vive dentro de uma empresa e muitas vezes achando que a coisa funciona como se fosse uma máquina. Tem uma pessoa que não funciona bem, eu tiro essa pessoa, eu substituo uma outra e tudo vai funcionar maravilhosamente bem. Tem uma pessoa antiga que está meio desmotivada, que já não está conseguindo acompanhar as inovações, eu simplesmente excluo ela e coloco, ou reduzo custos, não dou o devido cuidado para esse processo. Esse é um olhar mecânico de uma empresa. O olhar sistêmico, ele percebe a empresa como um organismo vivo, um organismo onde os problemas surgem, como todos os organismos vivos têm problemas, e qualquer mudança que você faz num pedaço tem efeitos sobre todos os outros. Então, eu acho que essa é uma primeira ponderação que me ocorre e que eu acho que muda bastante coisa das pessoas que vão olhar para a empresa como um lugar onde eu vou ganhar dinheiro, ou um lugar onde eu vou fazer o meu negócio, realizar os meus sonhos como empreendedor e vou como que usar os funcionários para chegar no meu objetivo. Esse olhar sistêmico percebe esse sistema empresa de uma maneira muito mais ampla, né? Onde você tem a importância dos funcionários, sim, mas tem também uma importância dos fornecedores, você tem uma relação que aquela empresa estabelece com aquela comunidade que ela atinge. A gente vive hoje um esquema, muitas vezes, muito que tudo gira em torno do cliente. Claro que o cliente é importantíssimo, mas não é só o cliente que faz parte desse organismo vivo. Se a gente simplesmente fecha os olhos para olhar para essa empresa, por exemplo, sem saber o que foi que o fundador dessa empresa sonhou um dia quando ele imaginou criar esse organismo. Qual é a história dessa empresa? Ainda que ele já nem esteja mais vivo, qual o impacto que isso tem a ver com aquilo que a gente faz hoje? É claro que a inovação, muita coisa vai mudando, mas quando a gente olha para uma empresa com essa perspectiva sistêmica, a gente entende que essa história tem que ser observada. E para mim essa é a grande novidade, assim, né, de você olhar para uma empresa entendendo quem compõe esse sistema, né? Tem investidor, é importante, ele bota dinheiro, sim, mas ele está lá, tem os fornecedores, funcionários, tudo isso deve ser levado
em conta na nossa perspectiva de uma empresa. Vou falar sobre empresa, depois sobre carreira, se for o caso, a gente fala mais na frente. Marco, por favor. Muito obrigado. O propósito, quando eu penso em empresa e sobretudo quando eu faço uma reflexão sobre este olhar sistémico, eu penso muito no propósito. O propósito de uma organização, ela transcende essa mera busca pelo lucro ou pelo sucesso comercial. E no fundo, está muito ligada com essa ideia original, com esse sonho do fundador. Não é? O que é que essa pessoa imaginou, pensou, sonhou para o seu negócio, para a sua empresa. E essa razão de ser, que está muito conectada com essa ideia original, com esse sonho, a contribuição dessa ideia, do respeito por essa ideia original, por esse sonho, ela é super importante, quer para os clientes, quer para funcionários, colaboradores, quer para a comunidade onde a empresa está inserida, quer para a sociedade como um todo. E esse propósito, se ele for bem definido, ele serve como uma bússola, como um norte, não é? Para a tomada de decisões que podem afetar a organização, podem afetar a motivação dos colaboradores, o alinhamento das estratégias dos negócios, com esses valores mais amplos, não é? Com essa visão, com esses valores. E algo que foi muito importante para mim, sobretudo, que mudou muito a minha experiência dentro das empresas onde eu tenho trabalhado, é precisamente perceber se os meus valores, o meu propósito está alinhado com o propósito da empresa e com os valores da empresa. E se não está, de que forma é que eu posso alinhar-me com o propósito da organização, com os valores da empresa, sem de alguma forma, ou melhor, respeitando de alguma forma aquilo que são os meus valores e o meu propósito. Se eu consigo fazer uma boa ponte entre os dois, então eu tenho muito maior probabilidade de ser bem-sucedido, sobretudo de garantir que a minha contribuição é bem vista dentro da empresa e também sentir-me feliz nesse caminho. E sobretudo atingir aquele... Hoje em dia fala-se muito do equilíbrio, não é? Agora não me lembro em português, mas é o work-life balance, não é? O equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E quanto mais alinhado eu estou, quanto maior for o alinhamento entre mim e a empresa, entre a empresa e mim próprio, não é? Eu mesmo, então acredito que melhor será esse equilíbrio. Tem sido um caminho fantástico fazer esta integração entre aquilo que é o pensamento sistémico e o olhar sistémico e aquilo que tem sido, não só do ponto de vista pessoal, mas sobretudo porque o nosso tema de hoje é a carreira, não é? E é a empresa. Fazer esta integração tem dado frutos maravilhosos ao longo de todo este caminho. Quando nós falamos, e tu comentaste isso, Rinaldo, também, e a Vida também falou um pouco sobre isso, quando nós falamos em entrada de novos colaboradores, em saída de outros colaboradores, esse caminho, ele é muito... é uma linha que tem um equilíbrio muito ténue e que é muito sensível, não é? Porque, como nós falamos no início, aquilo que afeta um afeta o todo. E claro que nós, quando vemos um companheiro de trabalho, um colega, um superior ou um subordinado sair da empresa ou entrar na empresa, né, tudo aquilo que se passa à volta desse movimento, desse trajeto, é muito importante para quem está à volta a observar, não é? Porque nós acabamos por nos sentir, de alguma maneira, tocados pela forma como um companheiro sai ou um novo colaborador entra. E, sobretudo, a forma como a organização olha e aborda e trata estas pessoas neste caminho. E isso também voltamos outra vez sempre ao primeiro ponto, não é? À entrada, à forma original, que é estará alinhado com a visão do fundador, com o sonho do fundador, com a ideia do criador, não é? Enfim, temos aqui muito por onde... Eu gostaria de interligar isto também com a parte da neurociência, mas não sendo eu especialista em neurociência, eu leio bastante e interesso-me bastante. Tenho uma pergunta para fazer e para também passar a bola à Vida, para fazer à Vida
nesta área da neurociência, não é? Que é a tua área de especialização. Eu creio que estás a fazer doutoramento em neurociência, se eu não me engano. É isso, certo? Sim, sim, já Sim. fiz. Sim, então a pergunta é, e fazendo aqui a ponte com a neurociência, e foi até uma pergunta sugerida pelo Rinaldo, mas eu olhando para a pergunta, fiquei curioso também de perceber de que forma a neurociência, de alguma maneira, pode ampliar a consciência do ponto de vista da carreira, do ponto de vista da empresa e também e fazendo a ponte para aquilo que tinha sido a minha curiosidade, o meu interesse, de que forma é que eu posso também, através da neurociência, de alguma forma colher algo ou tirar algum insight para mim, enquanto colaborador, enquanto empregado de uma determinada empresa, para que isso me possa servir para melhorar não só a minha vida pessoal, mas também a minha vida profissional. Claro, claro. Tem muitas coisas, mas uma que está exatamente alinhada com o que você falou do propósito. Então, é muito, muito importante ter alinhamento com respeito ao propósito. Muitas vezes, o que eu ajudo as empresas a escolher as pessoas certas, não só olhando para as competências, mas muito mais olhando para a psicologia, para os valores, para o alinhamento. E aqui não tem certo e errado. É mais de encontrar esse match, porque só se tem esse alinhamento que é real, a pessoa pode trazer o seu potencial inteiro. E isso está conectado com a neurociência. Por quê? Porque o cérebro é feito para reagir, para dar o seu melhor quando uma coisa é muito importante para nós. E isso só funciona através das emoções. Então, se alguma coisa é importante para nós, se tem muito valor para nós, se está realmente, naturalmente, organicamente alinhadas com o que somos, isso dá o efeito de se ativar outras regiões do cérebro que nos ajudam a ser mais focados, mais organizados, mais produtivos, mais motivados, ter mais resiliência. Então, é como se dá uma energia. E essa coisa não é para fingir. Então, eu não posso me convencer que essa empresa ou esse time é certo para mim. Não é um processo lógico, porque as partes lógicas do cérebro não têm esse poder de ativar nosso potencial inteiro. Isso só passa através das emoções. Então, por isso é muito importante as pessoas realmente fazendo se perguntando para ver se realmente estou alinhado. E muitas vezes essas regras, esses valores são bem sutis. Tem algumas empresas que têm claro como que querem, que tipo de comportamento querem, mas muitas vezes isso é muito sutil. Você pode sentir só entrando na empresa se isso realmente está funcionando para você ou não. Então é bem importante criar esse alinhamento. Esse alinhamento não é perfeito, porque não é nunca perfeito. Encontrar pontes de conexão entre o que é importante para mim e o que é importante para a empresa. Então, vale a pena de se dar o tempo de fazer esse trabalho para se ativar completamente. Por isso que realmente tem um efeito em nosso cérebro, como pensamos, tipo de decisões que tomamos, como estamos lidando com os outros. Então, isso é bem uma coisa importante, onde se vê a conexão entre o que sabemos das constelações e o que sabemos do cérebro. Então, muitas coisas que são intuitivas, você já tem uma observação já no cérebro, sobretudo essa coisa de valor, de motivação. E às vezes é muito sutil. Às vezes queremos de alguém que trabalha em uma empresa de ser mais criativo, mais motivado, e sempre se dá a culpa a essa pessoa de não poder fazer isso. Mas o segredo é de criar um tipo de trabalho, onde essas qualidades podem realmente sair. E isso só pode se criar se a pessoa se sinta segura, que pertence, que tem uma conexão. Então, mais vale a pena de criar essa conexão e depois o resto vai mais naturalmente, não? Motivação, energia, competência, capacidade de aprender, capacidade de criar boas relações com os outros. Então, é bem importante de olhar como que está o clima, porque nosso cérebro é feito para sempre observar se somos aceitados, se somos bem-vindos, se está bem sensível, também, se temos medo. Se alguém tem medo do que um superior vai falar, o que um colega vai falar, não vai mais dar o seu melhor. Impossível. Impossível, porque se tem
Antes, se você está rejeitado de um grupo, isso quer dizer morte, não? Porque antes nós estávamos precisando um ao outro, não? Para sobreviver juntos. Agora, isso no trabalho é mais sutil, mas existe esse medo. Então, nosso cérebro está sempre procurando como você é recebido. E se uma empresa pode mandar esse sinal, você está bem recebido, isso calma a amígdala, que é a parte de cérebro conectada ao medo, a se defender. Isso se acalma e realmente sai a parte, digamos, mais madura, mais desenvolvida da pessoa. Então, tem uma parte da pessoa mesma, mas o papel da empresa, do clima na empresa, está bem importante. Mas não só o clima na empresa, também um clima no time pode mudar. O papel de um líder é muito importante. O nosso cérebro precisa só de 40 milissegundos para ver se alguém está mais na hierarquia. Tem parte de cérebro que está sempre procurando as reações dos outros, sobretudo se alguém está numa posição superior. Não é muito orgânico. Então, alguém como líder tem um poder, a sua presença está sempre mandando sinais aos outros. E às vezes o propósito não está nem alinhado entre um líder e um time. Muitas vezes, quando começa como um time, a pergunta de quem faz parte do time não é clara. Então, não tem esses... as regras não são bem definidas. Isso cria uma coisa de não saber onde estou, onde que está a minha posição. Porque o que um time não está bem definido, porque não de quem me pertence a quem time também pode criar uma confusão. E o cérebro não gosta de confusão. Porque daí uma parte de seu cérebro está tentando de saber como que me posiciono. Mas se as posições são claras, se a empresa investe tempo, se o líder investe tempo de criar essas regras claras, não rígidas, só sabendo você é parte do time, você vai entrar nesses meetings. Pode-se evitar muitos problemas. Bom, passo a palavra a Rinaldo. Eu gostei dessa expressão que você usou, Vida, que o cérebro não gosta de confusão, né? E a gente vive, hoje em dia, uma aceleração de todos os processos. Né, a internet, ela nos bombardeia com tonelada de novos e ótimos conteúdos. Você tem tudo à sua disposição, você tem demandas da sua família, você tem demandas dos seus filhos, se você tem filhos, você tem demandas dos seus chefes, tem demandas próprias suas, da sua vida pessoal. E, assim, é muito natural que, no momento atual, o cérebro tem muitos estímulos para estar muito confuso, né? Então, quando a gente coloca lá na pergunta, junto com essa questão da neurociência, a meditação, que é um dos caminhos, né? Mas eu acho que o que me ocorre é a gente entender a importância de não abrir mão desse lado racional, desses conteúdos lógicos que sempre estão muito alimentando a cultura mais ocidental, mas a gente reservar um espaço para fazer um mergulho interno, antes de entender qual é a motivação do chefe, a motivação da empresa, eu tentar ter um momento de me conectar. Como é que eu estou hoje? Como é que eu estou me sentindo hoje? Né? Às vezes eu estou com medo, mas nem entro em contato com esse medo. E medo é um sentimento. Se eu sequer percebo que estou com medo e estou ansioso, né? Então eu acho que hoje em dia se fala muito da importância dos avanços da neurociência. Isso me passa também por a gente estar atento, talvez a importância da gente tentar desacelerar um pouco em alguns momentos, da gente ser um pouco mais seletivo com a quantidade de recursos que estão disponíveis, para a gente conseguir de verdade entender aquilo que é mais importante. A gente nunca vai ter certeza, né? Vocês falaram, por exemplo, da coisa do propósito de uma empresa, né? Eu gosto muito de uma fala lá do Décio, que ele fala que o propósito de uma empresa tem muito a ver com para que essa empresa serve. Às vezes a gente fala do sonho do fundador, e o fundador, ele queria... Se tem um fundador que ele quer
que ele quer ganhar muito dinheiro, será que esse é um propósito que serve a muitas pessoas? Né? A força de uma empresa passa muito mais por você ter uma ideia que resolve o problema de um conjunto grande da sociedade. Então, se você, na tua empresa, o propósito dela tem a ver com algo muito particular, esse propósito provavelmente vai perder muito força. Por outro lado, se esse propósito ele tem a ver com uma ideia de resolver problemas das pessoas, né, e isso vai ampliando a questão de não é só o bem-estar do cliente, é onde, de fato, você está fazendo a diferença para seus clientes, para a sua comunidade, né, entendendo que nesse propósito tem também o fato de que você está gerando ali para as pessoas que estão trabalhando um ganho financeiro que viabiliza a própria sobrevivência da família daquela pessoa. A gente pensando do ponto de vista da carreira, eu digo isso muito na minha experiência, né, que sou servidor público, é muito frequente a gente, quando faz um concurso público, estuda muito, aí consegue passar para o concurso, fica muito feliz, mas daí a pouco tempo já começa a ver 1 milhão de defeitos naquilo ali, e que só consegue, e não consegue dar valor para aquilo, e às vezes vai fazer tenta mudar de trabalho, ou tenta ter outras profissões, e entendendo a empresa nessa perspectiva sistêmica, também para mim foi um grande aprendizado entender que se eu não estou na minha empresa ideal, onde eu estou 100% feliz, mas se aquela empresa é o que no momento está sustentando a mim e a minha família, é importante que eu reconheça esse valor e que eu tente, como o Marcos também falou, né, buscar um alinhamento, né, daquilo que a empresa também espera de mim, daquilo que a chefia espera de mim, e nada impede que eu procure um outro emprego, um outro trabalho. Mas enquanto eu estou naquela função, enquanto eu estou naquele lugar, né, que eu perceba o valor que aquilo ali está me oferecendo, e eu também me dedique a isso e honre essa empresa, que muitas vezes não é a situação ideal, mas a gente sabe também que nada nessa vida é por acaso. Às vezes eu estou passando por um momento da minha carreira, de uma determinada vivência, de uma determinada experiência, e se aquilo aconteceu é porque existe um aprendizado para mim ali. Então, eu enxergar isso também do ponto de vista da carreira como, bom, eu tenho que estar conectado, sim, à minha intuição, ao meu propósito pessoal. Se eu não estou satisfeito, eu busco algo além, eu faço um outro trabalho, mas eu estar, de verdade, buscando dar valor para aquilo que, pelo menos até aquele momento, é o que está pagando as minhas contas, é o que está levando a sustentação da minha família. Então, isso, para mim, também tem a ver com esse olhar sistêmico da empresa, né? Enfim, é isso. Marco, fala você um pouco aí, vamos circulando. Vamos circulando. Eu estou a adorar esta conversa. Eu pensei em trazer talvez também assim algumas dicas práticas e eu vou lançar assim algumas ideias e claro, depois vocês complementam ou acrescentam, ou se tiverem que corrigir alguma coisa também corrigem. Eu pensei em algo que faça sentido, não é? No dia a dia, no trabalho, ou na relação com os outros. E então, um dos pontos que eu acho muito importante é a forma como nós comunicamos. E no fundo, ser impecável com as palavras. Esta seria uma dica, ser super impecável com as palavras. Mas como é que eu posso ser impecável com as palavras? Então, uma das formas é falar menos e fazer mais. Escutar mais. Então, esse é um ponto que ajuda muito. E também procurar superar as nossas próprias expectativas quanto ao cumprimento dos compromissos. Sobretudo também ter um cuidado em observar os meus pensamentos no meu dia a dia, porque se eu às vezes entro em ciclos, em círculos ou em fluxos de pensamento
circular, muito negativo, custa muito sair desse loop, não é? Então, estar muito atento à forma como está o meu pensamento, avaliar muito aquilo que vou dizer antes de dizer e enfim, na sequência deste falar menos e fazer mais, procurar praticar mais ou menos 70% do tempo dedicar a escutar e dedicar os outros 30% a falar. Podemos procurar também ser mais precisos na nossa linguagem para que nos possamos expressar de uma forma adequada e que a nossa ideia passe de uma forma clara e claro, evitar ferir e, sobretudo, concentrar-nos em agregar valor e elevar e agregar valor nas interações que temos com os outros. E isso passa muito por procurar descartar todo o tipo de comunicação mais agressiva, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. Eu acho que ajuda muito. Depois, uma segunda dica pode ser também não tomar nada como pessoal. Às vezes nós escutamos qualquer coisa, não é? E toca-nos num ponto que de alguma forma tem a ver com a nossa história. E dói, não é? Dói algo. E então não é difícil sentirmos aquilo que escutamos como algo pessoal. Então, se nós conseguirmos evitar tomar as coisas como pessoais, torna-se mais fácil aprender com as diferenças com os outros e, sobretudo, integrar e respeitar as decisões do outro, entender que a outra pessoa tem os seus próprios problemas, tem os seus próprios anseios, as suas crenças, as suas dificuldades. E se eu consigo entender isso, é mais fácil a minha relação com ele. E, sobretudo, se alguma coisa me incomoda, procurar o espaço apropriado e expressar esse incómodo de uma forma clara, desde a minha perspectiva. E assumindo o controle da minha comunicação. Não colocando a responsabilidade no outro. Ou, como uma palavra que é muito comum, colocar a culpa no outro, não é? Procurar evitar isso. Porque que benefício é que isso me traz? Não traz benefício nenhum se eu colocar a responsabilidade no outro. Sobretudo porque se eu coloco a responsabilidade no outro, onde é que está o meu crescimento? Onde é que eu cresço? Não é? Estou a colocar a responsabilidade nele e não em mim. E então isso ajuda-me a não procurar impor os meus desejos sobre as opiniões da outra pessoa. E, sobretudo, considerar o bem maior. Nós falamos em olhar sistémico e que o olhar sistémico olha para o todo e como uma pequena parte pode ter um grande impacto no todo, não é? Então, se eu considerar sempre o bem maior em relação a todos, de todos em qualquer situação, eu já estou a contribuir para isso. E como é que eu posso fazer isso? Tenho que evitar que o meu ego saia. Né? Evitar que ele se manifeste, ou pelo menos que se manifeste de uma forma menos boa. E como é que eu posso fazer isto? Posso aprender, posso procurar desenvolver-me a nível pessoal, aprender mais sobre ter mais compaixão, mais humildade, escutar, ter uma escuta consciente, ter uma mente aberta para viver as experiências, para ouvir o outro, para perceber se o outro diz algo que vai de alguma forma criar anticorpos em mim, porque é que eu estou a sentir aquilo, não é? Pronto, isto ajuda-nos a ter mais paz e, sobretudo, mais paz em todos os aspectos e, sobretudo, do ponto de vista profissional, traz-nos muita utilidade. Outra terceira dica, eu não quero tomar muito tempo, mas são só mais duas. Outra terceira dica é não adivinhar, nem assumir. Não é eu ter um incómodo e já adivinhar ou assumir o que é que a outra pessoa, como é que ela vai reagir em relação ao meu incómodo. Porque faz lembrar aquela história de estamos a fazer um bolo e precisamos de 100 gramas de açúcar, não é? E pensamos, vou pedir ao meu vizinho. Mas já vou pensar, mas o meu vizinho é tão mal disposto e já vai reagir mal e se calhar vai ter uma resposta feia ou agressiva e então eu já começa a ferver algo dentro de mim, não é? E eu até vou lá bater à porta, o vizinho abre a porta e eu já reajo, eu não preciso do seu açúcar, vim aqui para pedir açúcar, mas não preciso de nada. E o vizinho já fica, mas eu até tenho aqui, eu até podia dar, não é? Então, este não assumir, não adivinhar, é muito importante porque nos ajuda
ou seja, como é que eu posso fazer isto? Posso utilizar uma escuta ativa e uma comunicação mais assertiva. Faço, de alguma maneira, mais perguntas e procuro ser mais paciente e permite-me conectar melhor com as outras pessoas. E permite-me também acalmar as minhas emoções. Costumo dizer assim, em jeito de brincadeira, que antes de agir com impulsividade, penso 3 dias antes de tomar uma atitude, não é? E durante 3 dias estou ali a refletir até então dar esse passo. E por último, a última dica seria procurar sempre fazer o melhor que eu possa e da melhor maneira. Isto pode parecer muito vago, então como é que eu posso aplicar esta dica? Eu posso praticar, dar um bocadinho mais a cada dia. Imagina, eu faço parte de uma equipa, o meu diretor ou o meu superior atribui-me uma tarefa. Então eu procuro cumprir aquela tarefa, mas agregar alguns elementos mais que possam trazer valor. E então procurar melhorar naqueles aspectos que eu vejo que posso melhorar. Eu posso procurar inspiração noutras pessoas. Hoje em dia há tanto acesso à informação. Também temos de ter cuidado com a informação, porque também encontramos muita informação e, sobretudo, nas redes sociais, que não é útil. Então é preciso também ter algum critério na escolha da informação. Mas tenho tantos lugares seguros onde procurar informação, tenho bibliotecas académicas, tenho estudos, tenho tanta coisa onde eu posso procurar ler sobre algo que me possa ajudar a melhorar o meu conhecimento ou a tornar-me especialista numa outra área. Posso conversar pessoas, por exemplo, que na minha perspectiva são exemplares ou são exemplo numa determinada área. Posso ir à procura de uma biografia. O Bert Hellinger tem a biografia dele, que é espetacular. Posso ver um filme que me inspire. Enfim. E assim crescer nessa forma de procurar fazer sempre cada vez mais e melhor dentro dos meus limites, é claro, porque também esgotar-me nesse esforço também não é bom, não é? E agora vou-me calar, porque se eu começo a falar, vou falando e já não dou espaço a ninguém. Vou passar para a vida, para ela, se entender, fazer o seu comentário a este respeito, ou o que entender. Ótimo. Vida, força. Ótimo, muito obrigada. Adorei todas essas ideias. O que eu posso fazer é dar um pouco de visão da neurociência, que explica tudo o que você diz. Então, o que acontece? Quando tem estresse, quando tem pressão, é normal que caímos na parte mais reativa do nosso cérebro, que se chama amígdala, que é feita para reagir muito rápido e para fazer uma reação, digamos, instintiva para nos proteger. Então, o trabalho da amígdala é de manter-nos vivos. Então, é melhor assumir uma coisa, assumir um problema para se salvar, que dizer tudo está ótimo, tudo está bem. Então, o trabalho dessa parte do cérebro é exatamente de assumir, de reagir de um modo instintivo e de reagir de um modo mais negativo. Então, é bom saber que tem uma parte de nós que só quer nos proteger. Mas qual é o problema? Não está fazendo isso de um modo melhor e não está fazendo isso de um modo maduro. Mas é bom de saber que tem essa parte de nós que entra nesse círculo negativo e que o cérebro está feito para assumir as coisas. Sempre que tem um monte de informação, o cérebro quer fazer sentido. Não gosta se a coisa não está clara, então está tentando de criar uma história para criar essa claridade. Mas essa história muitas vezes não está certa. E como o cérebro tem essa tendência de ver a coisa negativa, porque é feito assim para nos proteger, não? Se um cérebro vê uma coisa no chão e fala, é uma serpente, corre, é esse que sobrevive. Não é esse que fala, ai, o que é isso? Reaciona com curiosidade, com bondade. Então, é bom de saber que temos essa parte que quer nos proteger. Isso e nos faz assumir coisas. Mas isso não nos serve no dia a dia. E o que você falou, tem que pensar 3 dias, tem que se acalmar. Isso é como ativar as partes mais maduras do cérebro. Essa parte é assim, o córtex pré-frontal. Essa é a parte que pode ver mais, não? Que pode entender o outro, entender as suas necessidades, as suas posições. Essa é a parte que não toma as coisas a nível pessoal. É a parte que não está reativa, que está mais objetiva, que pode ter várias interpretações de uma situação.
pode dizer, não sei, essa pessoa tem muito estresse, isso não tem nada a ver comigo. Então, todos temos essa parte mais madura, mais reflexiva, que pode ver também o outro lado, o que você falou, Rinaldo, da meditação. Isso ajuda muito a acalmar essa parte de nós que está mais emocional, mais reativa, e conscientemente ativar a parte mais madura, mais criativa, que tem uma resposta construtiva, não que tem essa resposta de win-win, não como eu posso ganhar, mas também você pode ganhar. Então, nos ajuda a sair dessa parte da guerra, não o eu sobrevivo ou você sobrevive, e entrar nessa parte que pode ver dos dois lados, que pode ver um big picture, não? Que pode ver mais, mas isso precisa, às vezes, um esforço consciente, não tem que treinar um pouco, pode ser meditação, pode ser falar com alguém, pode ser... Se melhorou, continua com eco ainda? Agora não, agora tem um pouquinho, tem muito pouco. Então vamos fazer a gente. Eu acho que a vida, ela teve que sair, ela falou que ia ter que sair mesmo, ela só iria se despedir. Tá bom. Tá bom. Posso, então, deixa eu fazer uma... Você falou das tuas dicas, né? É uma pena que ela estava fazendo os comentários lá dela. Vamos ver, se ela entrar de novo, a gente Fazemos abre novamente para ela. Só para a gente encerrar, né? Já que está meio confuso hoje, mas uma coisa que eu acho que me ocorre reagir um pouco dentro dessa linha aí que você começou, né? De fazer levantar algumas questões, cada um de nós possa pensar se pode ou não colaborar, contribuir aí com a inserção da gente numa empresa de maneira mais positiva, né? Então, assim, imaginando que a gente está entrando numa empresa nova, eu sou funcionário novo nessa empresa, a tendência, para falar da linha do cérebro, né, que ela estava falando, eu falo assim, não, eu vou trazer o novo, eu vou trazer a inovação. A empresa, quando traz uma pessoa nova, ela também busca essa inovação, né? E a gente que está entrando no novo sistema empresa, ou no novo sistema de trabalho, a gente também quer demonstrar os nossos serviços fazendo algo de novidade. E aí acontece muitas vezes um grande problema, é que a gente entra sem reconhecer aqueles que vieram antes da gente. Eu trabalho nas escolas e a gente sempre coloca os professores em roda, e agora a gente está fazendo uma roda de conversas a pedido da diretora, parte de limpeza e a parte de merenda, que são pessoas mais humildes, não são os professores, e a gente então está tendo muito conflito, e a gente coloca elas em roda e coloca elas justamente da mais antiga na escola para a mais nova na escola. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas mais antigas podem e devem dar um relato do que elas viveram naquela empresa. E a gente valoriza muito a inovação, os funcionários que entraram por último, os mais jovens, dentro de uma escola, isso é de suma importância. Os novos professores, eles trazem as novas tecnologias, as novas pedagogias, as novas abordagens. Mas qual o efeito da inserção desse profissional nessa escola se ela chega lá achando que ela vai trazer a revolução, que ela vai melhorar todo aquele ambiente? Se eu quero, de fato, alcançar um pertencimento nesse sistema empresa, para que aí sim eu também possa ser reconhecido nos meus talentos, a primeira coisa é eu entender que eu estou sendo a última pessoa que entrou naquela escola. Entrando nessa escola, eu sou obrigado, até para ter força, a reconhecer que aquela escola só existe porque, inclusive, aqueles professores estão ali nos últimos 20 anos. Então, esse é o meu lugar de força enquanto uma pessoa que quer contribuir para esse novo sistema. Em primeiro lugar, eu reconhecer e dar valor àqueles que vieram antes de mim. Se eu não dou valor a isso, eu perco. Ninguém ali vai me receber
e por melhor intenção que eu tenha, por mais brilhante que eu seja, eu não conseguirei contribuir com esse ambiente. Uma outra coisa também que às vezes é importante, agora, falando do lado de quem está dentro do ambiente da empresa. Por exemplo, vamos falar, já que estamos falando de escola, que é uma diretora de uma escola, uma gestora de uma escola, né? Se eu estou trazendo uma pessoa nova, a primeira coisa eu tive que desligar alguém desse sistema. Às vezes, sim. Às vezes essa pessoa não estava produzindo bem, às vezes tem questões até mais graves de comportamento, mas independente de qual é a situação, para que essa pessoa que entre, ela de fato possa ser produtiva, é importante que a despedida dessa pessoa que está saindo seja uma despedida com reconhecimento do que essa pessoa fez de bom. Ela pode ter feito vários problemas, mas nesse momento do desligamento, as pessoas às vezes têm esse olhar para a empresa de uma maneira um pouco materialista, vou demitir e botar outro no lugar. Isso é péssimo para a empresa, é péssimo para a escola e é péssimo para quem entra. Tem um termo assim que aquela cadeira de uma pessoa que foi desligada e que sai de maneira rancorosa, que sai se sentindo injustiçada, que sai se sentindo não tendo sequer espaço para falar o que viveu e para ouvir das pessoas o que ela contribuiu, é como se aquela cadeira não estivesse livre para a nova funcionária que vai entrar. Aquela professora que está entrando, às vezes ela vai estar lá, ela vai estar super bem intencionada, mas tudo que ela faz, às vezes, dá errado. E às vezes dá errado porque aquela cadeira que ela está sentada é uma cadeira que não está vaga. E não está vaga porque os gestores da escola, os gestores daquele ambiente, não tiveram esse cuidado de fazer um desligamento, reconhecendo o que aquela pessoa fez de bom, fazendo um ritual, às vezes, né, uma despedida daquela pessoa, onde ela também pudesse se despedir dos colegas, e se houveram problemas, aquele é o momento da gente pensar, inclusive comunicar para essa pessoa que está saindo, que ela foi uma pessoa importante ali durante aquele tempo, e que às vezes, se a gente entende que naquele momento ela precisa ser desligada, é por entender que ela pode ser mais feliz em outro ambiente, que é essa expectativa que a própria gestora tem, mas que nesse momento, em função de outras questões, está tendo que ser necessária uma substituição, né? Então, eu acho que o papel do gestor, em particular, é muito importante, nesse sentido de, para aqueles que estão se desligando, haver esse reconhecimento. E para aqueles que estão chegando, né, que também se faça um ritual de acolhimento desse novo colega. Né, que as pessoas que estão chegando, elas saibam um pouco da história daquela escola, saiba perante o resto do grupo o que se espera daquela vaga, quais são as entregas que são necessárias, né, o que são os desafios da empresa naquele momento, coletivamente. Porque quando um gestor, nesse olhar sistêmico, ele compartilha com a equipe de trabalho, a Vida falou muito do time, né, dessa noção de time. Né? A gente fica muito nesse sistema capitalista, muito centrado na própria individualidade, mas tem uma noção de equipe que quando a gente abre espaço e cria ambientes, muitas vezes em roda, porque a gente sempre diz, né, em roda também dentro de uma empresa, todos têm lugar de existir, todos têm lugar de ser diferente ao mesmo tempo, com os mesmos direitos. Então, ali naquele ritual de receber essa pessoa, como é importante todo o grupo saber que ela está chegando para contribuir com essa equipe, ter a clareza de qual a função que ela vai estar sendo ocupada ali, qual a expectativa que a escola tem em relação às entregas que ela vai fazer. Então, Marco, eu vou me despedir já de uma vez, já passar a palavra para você. Hoje a parte técnica, realmente, a internet aqui está muito instável. E depois eu vou juntar os 3 pedaços da live e a gente publica de novo. Claro. Marco, termine por aí, querido. Eu queria só um jeito de encerramento.